todos, né, colegas do mesmo órgão, e estamos aí nos empenhando nessa batalha árdua contra a Covid-19. Cada dia é um dia novo, longo, difícil, mas, né, com o nosso empenho, com a nossa união, o nosso trabalho, nós vamos conseguir vencer essa batalha, com certeza. Tá? E espero que nós tenhamos uma boa tarde, né, trocando informações, né, e que vão ser importantes para todos nós. Muito obrigada e vamos seguir. Passo a palavra para a Jane, que vai nos brindar aí com a primeira parte da palestra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês, né, de um pouco da experiência que nós temos tido nesse momento tão delicado, né, de uma pandemia, né, que se instalou no mundo inteiro e no Brasil agora também. Então, nós temos feito esforços, né, no sentido de minimizar as consequências dessa pandemia na nossa cidade, né? E vamos começar, né, falando sobre as medidas, né, de prevenção, que é o nosso tema de hoje, a Covid-19, né? Através do decreto 47.242, né, e suas atualizações. Nós, nas nossas redes sociais, no nosso site, né, nós temos todas as informações, todo o material que foi produzido durante esse período, ele se encontra nas nossas redes sociais. E para o nosso público interno, os nossos técnicos, né, ele está disponibilizado também no nosso canal interno, na Subvisa. Então, temos lá todo o material, todas as videoaulas, todos os materiais impressos, as entrevistas, todo o material que nós vamos mostrar durante a apresentação, né? Então, nós temos isso disponível já, né, para a população em geral e também para os nossos técnicos, né? Bom, então nós vamos falar sobre o decreto 47.242 de 2020 e as suas atualizações, tá? E, primeiramente, vamos comentar a respeito das nossas ações, tá? Também, no final, a doutora Marisol vai falar sobre as nossas, além das nossas ações, né, da retomada e etc., né? Então, vamos iniciar, né, medidas de prevenção à Covid-19, decreto 47.242 de 2020 e suas atualizações, tá? Então, nós temos muitos desafios, né, diante desse cenário atual, né, tanto a nível mundial como também no Brasil e em nossa cidade, né? Essa doença, ela trouxe, né, vai trazer consequências, né, para a parte econômica, porque há necessidade de se fazer isolamento social, né, e afastar as pessoas do convívio muito próximo, né, como a gente vai ver por causa da transmissão desse vírus, né? Então, qual é o nosso objetivo, né? O nosso desafio é impedir essa disseminação, né, reforçando essas medidas, né, preconizadas de prevenção e de higiene, né, que, aliás, sempre foram preconizadas pela Subvisa, né, nos nossos cursos. Sempre enfatizamos as boas práticas de higiene, né, higiene das mãos. Então, essas medidas, elas estão sendo agora muito valorizadas, né? Nós precisamos também contar, né, com a população, né, para enfrentar essa pandemia, né? Apesar de todos os impactos econômicos, né, que advêm do isolamento social, né? A pandemia, né, é um termo que descreve uma situação em que uma determinada doença ela avança, né, tem uma distribuição geográfica em grande escala no mundo, né, que é o caso da Covid-19. Podemos passar, né, mais um slide, Letícia. Então, aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Em 30 de janeiro de 2020,
né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declara o surto do novo coronavírus, né, como emergência de importância internacional, né, emergência de saúde pública de importância internacional. Né? E no dia 11/3 de 2020, ela já declara a pandemia, né? Querendo dizer, a pandemia de Covid-19, querendo dizer que a doença realmente tinha se alastrado, né, para todo o planeta. E em março de 2020, né, dia 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde reconhece essa transmissão comunitária do vírus já aqui no Brasil. Né? Então, os dados que a gente tem atualmente, no dia de hoje, né, atualizados para 25/5/2020, agora às 12 horas, antes de começar a nossa reunião, é de que o número de casos no mundo, no Brasil, né, no Brasil, são 363.211 pessoas estão contaminadas, né? E o número de mortes atual é 22.666, conforme vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, uma doença realmente muito contagiosa, né, que se alastrou rapidamente e que demandou essas ações, né, ações preventivas e ações para contenção, né, para evitar uma curva, uma disseminação muito rápida, né? Então, esse é o nosso desafio frente a essa pandemia. Próximo, Letícia. Bem, a gente vai falar um pouco sobre o agente etiológico, né? Os vírus, eles evoluem de maneira contínua, né? E, ao contrário das bactérias, eles precisam de uma célula viva para se multiplicar, né? Então, por isso, eles sofrem mutação, né? E eles pulam de uma espécie para outra, né? Sofrem mutação para se adaptar e para poder se propagar na natureza, né? E tem um livro, né, que é esse que eu coloquei na tela, que é um livro cujo título é Spilova, né, desse autor, que ele fala sobre as epidemias, né, humanas que têm origem nas zoonoses. Por quê? No ambiente silvestre, né, os vírus eles vão se adaptar para uma outra espécie, que vai ser um hospedeiro intermediário, e daí eles podem passar para o ser humano. E a situação fica muito complicada quando ele se adapta no ser humano e consegue fazer a infecção, né, infectar humano para humano, né, que é o caso agora desse novo vírus. Né? Por ser um novo vírus, não tem vacina, não tem medicação, e isso é uma importância muito maior para o público. Né? Até a gente conseguir uma vacina, né, a gente tem que tomar as medidas preventivas, né, de precaução. Então, esse vírus é um vírus da família dos coronavírus, né, coronaviridae. Nós temos 7 tipos de coronavírus humanos, né, conhecidos. E entre eles, né, entre esses vírus, temos o SARS-CoV, que causa síndrome respiratória aguda grave, né, que a gente teve um aparecimento em 2002 na China. Né? Em 2012, a gente teve o MERS-CoV, que é um outro coronavírus, né, que causa síndrome respiratória do Oriente Médio. E o SARS-CoV-2 agora, né, que é o vírus que causa a doença chamada Covid-19. Né? Coronavírus é a família, né? A doença é Covid-19 e o vírus ARN, né? ARN, é o SARS-CoV, tá? É o nome do vírus, tá? Que
humanos. Então, o SARS-CoV, ele apareceu nos dois e provavelmente a fonte de infecção para humanos foram os camelos. E ele ficou contido, não sei se o SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença do Covid-19. Então, no caso do Covid-19, a OMS considera os morcegos como os mais prováveis, né? Mais provável de ser o reservatório natural. Tá? Qualquer desequilíbrio, né, que ocorra, né, em relação ao meio ambiente, a saúde desses animais, né, e a saúde dos humanos, isso tudo está interrelacionado. Por isso que é muito importante, né, a gente fazer a prevenção, né, no que diz respeito a equilibrar, né, tanto a saúde dos animais, a sanidade dos animais, né, que funcionam como reservatórios naturais dos vírus, né, o meio ambiente e os hábitos de higiene da população. Isso é muito importante, né? Dentro desse conceito que a gente trabalha muito também atualmente, que é o conceito de saúde única, né? Então, essa prevenção, esse cuidado, né, em relação à saúde única, ele deve ser muito importante para poder prevenir o aparecimento de grandes pandemias, de pandemias de grandes proporções no mundo, né? Então, isso ficou muito claro agora, nessa pandemia do coronavírus, né, o Covid-19, que existe uma interrelação muito estreita entre o ambiente, a sanidade, a saúde humana, né? Que o vírus ele se adapta e ele faz esse spillover, né? Entre uma espécie e outra. E também em relação à saúde humana e as questões econômicas, que a gente vê claramente agora que uma grande pandemia como essa vai afetar muito a vida das pessoas e a economia dos países. Né? Podemos passar, Letícia. Ok. Então, a transmissão desse vírus acontece entre uma pessoa doente e viável, por contato próximo, né? Por meio de toque, abraço, aperto de mão, gotículas de saliva, o espirro, a tosse e superfícies também contaminadas, né? A pessoa espirrou, tossiu em cima de uma superfície, aquela superfície ficou contaminada, o vírus não vai se multiplicar na superfície, mas ele sobrevive por um determinado tempo, né, na superfície. Uma outra pessoa vai, pega ali naquela superfície e depois leva a mão à boca, aos olhos, né, no nariz, e aí ele se contamina. Né? Pessoas também assintomáticas, sintomas, podem estar contaminadas com o vírus e também transmitir. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação às pessoas também, porque por isso que todo mundo está usando máscara, né? Porque a gente não sabe quem está com o vírus ou não. Pode ser uma pessoa também assintomática, né? Então, mas principalmente transmitido pelas gotículas de saliva, espirros, tosses, né? E o toque e a proximidade. Pode passar. Ainda sobre a transmissão, aqui é uma figura para ilustrar isso que a gente está falando, né? É um indivíduo contaminado, né? Num grupo de pessoas, ele vai transmitir através das gotículas, né, de saliva, tosse, espirro, que vai se depositar nas superfícies ou em aerossóis no ar, né? Ele vai permanecer ali no ar, nos aerossóis, e o próximo vai inalar, vai ingerir, né, nas células dessa pessoa. Então, quando a pessoa toca superfícies contaminadas e ela não lava as mãos, né, adequadamente, né, da maneira correta, né, ela vai também se infectar. Pode passar.
Bom, as medidas de enfrentamento, né, no âmbito do município do Rio de Janeiro, elas foram elencadas através do Decreto-Rio número 47/282 de 2020 e suas atualizações, né? Então, durante esse período, nós tivemos várias atualizações nesse decreto. E hoje nós vamos colocar aqui tudo que foi atualizado dentro desse decreto, que foi o inicial, tá? Também foram publicadas as resoluções SMS 4342 e a 4343, de 27 de março de 2020, né? Então, essa legislação estabeleceu, basicamente, a suspensão do funcionamento de estabelecimentos, né? Todas as medidas para conter a disseminação do vírus. Estabeleceu horários diferenciados para funcionamento desses estabelecimentos, né? O funcionamento foi permitido, né, dos serviços essenciais. Então, estabeleceu horários diferenciados. A comercialização de produtos online, serviços de delivery, nesse período cresceu muito, né? E é uma preocupação também, né? A gente teve que se adaptar muito rapidamente em relação a esse tipo de serviço, né? Porque também exige cuidados por parte de quem entrega, de quem recebe, né? Então, nós editamos algumas instruções, né, instrutivos a respeito desse mecanismo novo, né, que já existia, mas aumentou muito nesse período. Serviços de delivery, venda de produtos online, entregas em domicílio. Foram adotadas medidas de distanciamento social, né, distanciamento, isolamento, né, para não sair de casa sem necessidade e manter uma distância mínima de 2 metros, né? Então, o distanciamento social é fundamental para que a gente tenha condições de impedir essa transmissão, né? Devido, como a gente viu, a transmissão como ocorre, o distanciamento é fundamental. Além disso, as medidas de autocuidado, né, de higiene, lavagem das mãos, principalmente, né, com sabonete líquido antisséptico, álcool gel a 70, o uso, né, de hipoclorito de sódio, solução clorada para higienização das superfícies, enfim. No âmbito lá da vigilância, nós também suspendemos atividades transitórias para eventos, então foram todos suspensos nesse período. Então, essa foi também suspensa a LISAT, né? As atividades exercidas de educação, as atividades educativas que nós tínhamos, né, os cursos presenciais, foram também nesse momento foram suspensos para não transmitir o vírus. Máscara, Gente, a gente está com um probleminha aqui com a conexão da Jane. Jane, está falhando muito a sua conexão. Voltei. Só que está falhando muito durante a apresentação, acho que está dificultando um pouco a compreensão do pessoal. Vou pedir para a Marisol entrar um pouquinho. De repente você consegue adaptar melhor algum local aí que fique melhor a sua conexão, e aí, de repente, você volta. Tá? Eu vou pedir só para a Marisol conduzir aqui, porque o pessoal está sinalizando aqui que está falhando bastante. Tá? Só para a gente ver se melhora. Tá. Ok, pode ir, vamos lá. Tá ok, gente. Boa tarde. Eu espero que o som esteja um pouco melhor aqui. Vamos tentar prosseguir por aqui. Tá? Boa tarde a todos.
Então, dando sequência ao que a Jane vinha falando, no âmbito do município foram estabelecidas as medidas de enfrentamento, né, a partir da publicação do Decreto Rio 47282, e à medida que o quadro foi se modificando, que o cenário foi se modificando e que novas medidas se tornaram necessárias, nós começamos a receber as atualizações desse decreto. Vou tentar colocar o meu áudio aqui no máximo, porque algumas pessoas estão ouvindo bem e outras não, tá? Vamos lá, melhorou? Vamos lá, coloquei aí no máximo, tá? Vamos ver se a gente consegue prosseguir. Bom, a Jane já falou das medidas, né, como um todo, no âmbito municipal. Dentro da Subvisa, nós tivemos, em relação a isso, algumas alterações também na nossa rotina diária, tá? Dentre elas, a gente destacou aí a suspensão da emissão da LSAT, que é a licença sanitária para atividades transitórias na modalidade de eventos, porque todos os eventos foram suspensos. Por conta disso, a gente teve que também suspender a nossa emissão, uma vez que já não estavam mais sendo emitidos alvarás para eventos, tendo em vista, né, as razões de aglomeração excessiva. As nossas atividades educativas presenciais foram também suspensas. Letícia, pode passar, por favor? Letícia, ok. E em relação às atividades comerciais, às atividades econômicas, o decreto estabeleceu uma série de mudanças, principalmente restrições de funcionamento, né, e restrições para as atividades autorizadas a funcionar. Nem todas as atividades que estão funcionando com sua capacidade máxima, tá? Então, nós elencamos aqui para vocês, para que todo mundo possa ter, né, ideia, estabelecimentos com funcionamento permitido neste período de pandemia. Aquelas atividades julgadas essenciais, principalmente as relacionadas à saúde e ao abastecimento de alimentação e medicamentos. Então, mercearias, mercados, supermercados e hortifrutis, açougues, aviários e peixarias, farmácias e drogarias, agências bancárias e casas lotéricas, comércio de produtos e equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, incluindo aí a locação de equipamentos, comércio de insumos agrícolas, medicamentos veterinários, alimentos e produtos de origem animal. Pode passar, Letícia. Bancas de jornais, estabelecimentos de hospedagem, aí incluídos hotéis, hostel e todos os demais, comércio de materiais de construção, comércio de GLP, lavanderias, lojas de comércio de tecidos, armarinhos, artigos de aviamento para costura, vedado o comércio de bens com destinação diversa. Na verdade, a intenção de se permitir essa atividade foi justamente em função da demanda por máscaras, né, pela produção de máscaras. Então, foi considerado também uma atividade essencial, toda a parte de aviamento de costura e armarinho. Estabelecimentos exclusivos ou predominantemente industriais, a indústria não parou nesse período de pandemia. Prestação de serviços de saúde e outras prestações de serviço, como oficinas mecânicas, empresas de reparo de celular, bombeiros hidráulicos, todas as prestações de serviço que aonde se conseguisse preservar a distância segura de 2 metros entre atendente e cliente, tá bom? Porque a prestação de serviços também é necessária, mesmo para as pessoas que estão em suas residências, né? Se você tiver um problema de vazamento, um problema de vazamento de gás, de vazamento de água, você precisa ter um profissional que possa te socorrer nesse momento, tá? Por conta disso, as prestações de serviço permaneceram em funcionamento, ok? Pode passar, Letícia. Dentre os estabelecimentos com funcionamento permitido, alguns precisam funcionar obedecendo restrições, tá? A gente elencou aqui as principais: padarias e confeitarias, vedado o consumo no local. Tudo que possa, gente, acarretar algum tipo de proximidade extra
ou aglomeração de pessoas, a gente considera um risco nesse momento. Por conta disso, as restrições para essas atividades, tá bom? Então, padarias e confeitarias podem vender, né, os seus produtos no balcão, mas não pode haver consumo no local. Depósitos, distribuidoras e transportadoras, postos de combustível e lojas de conveniência, nesse caso especificamente proibida a venda de bebidas alcoólicas para consumo no local, que a gente sabe, né, que isso acaba gerando problemas, né, principalmente de aglomeração. Então, eles podem vender a bebida fechada para levar para casa e consumir em outro local, mas não consumir no local de venda. Tá? Serviços de drive-thru, eles estão permitidos para bares, lanchonetes e restaurantes, principalmente, que permaneceram em funcionamento, mas unicamente o setor de produção, né, a cozinha, e a distribuição precisa ser feita por sistema de delivery ou drive-thru, ok? Quiosques de alimentação na orla marítima, eles foram autorizados também, porém, com vedação de funcionamento para consumo no local, e também não tem autorização para colocar mesas e cadeiras, justamente para que não haja, né, a oportunidade das pessoas ficarem ali sentadas e acabarem se aglomerando, ok? E feiras livres com a finalidade de abastecimento alimentar, sendo previsto aí o rodízio semanal dos feirantes, estabelecendo posições, par e ímpar, de modo que eles não fiquem também aglomerados na prestação do serviço. Pode passar, Letícia. Bom, o decreto e as suas atualizações elencam também medidas sanitárias obrigatórias que devem ser cumpridas por todos os estabelecimentos que estão em funcionamento. Tá? Restrição de aglomerações em seu interior, inclusive em ambientes abertos. Como assim? As filas, né? Letícia, volta. As filas que ocasionalmente venham a se formar na área externa do estabelecimento, elas são de controle do responsável da empresa. Ele precisa estar lá, orientando seus clientes, organizando a fila, tem que se estruturar para que essa fila não se torne um problema, né? Para que essa fila não se torne uma possibilidade de contaminação e de disseminação do vírus, ou seja, restringir ao máximo a aglomeração. Redução do deslocamento e circulação de pessoas. Isso também foi uma orientação prevista no decreto, para que os empresários, né, as empresas promovessem rodízio entre os funcionários, restringissem ao máximo o seu atendimento presencial, muitas se adaptaram ao sistema online, e o home office, justamente para você reduzir a população circulante, tanto na cidade como um todo, nos meios de transporte, como dentro da própria empresa, né? Sanitização permanente de superfícies e instalações sanitárias e manutenção de lavatórios equipados para higienização das mãos. Isso aí relacionado às necessidades de higiene, né? A gente sabe que a gente tem fatores importantes no controle da Covid, né? Então, dentre eles, a gente destaca a higiene, né? Tanto tudo que ela envolve, etiqueta respiratória, autocuidado, e higiene das mãos e higiene de ambientes. Tá? E também a questão da aglomeração, manter o distanciamento social e evitar aglomerações. Orientação dos funcionários e colaboradores sobre as condutas de prevenção à Covid-19. Né? As empresas também precisam orientar ao máximo, né, os seus funcionários, os seus colaboradores, porque isso também é uma ferramenta essencial que a gente tem contra a doença. Né? A gente vive hoje um mundo de notícias muito rápidas, né? O mundo hoje é digital, as notícias são assim, instantâneas, só que a gente precisa selecionar essas notícias. Né? Um dos objetivos também da gente estar fazendo, né, essa série é divulgar essa informação para todos. Né? Todo mundo precisa estar bem informado a respeito, né, da realidade e ser multiplicador de notícias reais, né, de notícias verdadeiras, de orientação. Na verdade, todos nós temos que ser educadores nesse momento e transmitir, né, ao nosso colega de trabalho, ao nosso vizinho, às pessoas do nosso grupo familiar, as orientações corretas de prevenção contra a Covid-19. Bom, a redução de visitantes e de visitas nas unidades assistenciais de saúde, instituições de longa permanência e congênitos. Bom, nesse caso, aí, o decreto ele pontua, né, direciona, porque são locais onde a gente precisa ter o máximo de cuidado
cuidado e de controle para que não haja disseminação da Covid-19 nesses espaços, especialmente nessas instituições. Pode passar, Letícia. Bom, vamos falar um pouquinho agora, gente, das ações da vigilância sanitária durante esse período de pandemia, né? O que a gente vem fazendo, né, desde que isso tudo começou lá em meados de março. Bem, as ações educativas, elas tomaram um novo rumo. Na verdade, como a gente não consegue mais, né, não deve mais fazer as nossas reuniões, palestras, treinamentos presenciais, a gente está se dedicando ao máximo a essas ações por meio da internet. Então, aqui a gente só colocou alguns exemplos, né, do que a gente vem fazendo. A gente está organizando webinar, reuniões, palestras, lives, para divulgar ao máximo as informações para o público em geral, para o setor regulado e para os nossos pares. Aqui, como exemplo, eu estou citando a palestra que foi feita para os mercados, supermercados e hortifrutis, foi no dia 17/4, quer dizer, lá atrás a gente estava aí caminhando, né, engatinhando nessa questão ainda do treinamento online, e a gente está com essa série de webinars agora. A gente fez uma muito importante para o pessoal de farmácias e drogarias, falando sobre a testagem rápida da Covid-19, que foi autorizada, né, falando da resolução da SMS, que autorizou a realização desses testes rápidos em farmácias, drogarias, laboratórios, postos de coleta, e também na modalidade drive-thru, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Uma outra palestra que foi realizada em estabelecimentos de hospedagem, os hotéis, que na verdade não pararam de funcionar, continuam funcionando nesse período todo, e foi muito importante essa troca com eles. A gente estabeleceu regras para os hotéis, para que a gente pudesse ter um pouco mais de segurança, né, na recepção dos hóspedes. Uma outra voltada para a área de zoonoses, né, do universo PET, né, orientações para clínicas veterinárias, consultórios, banho-tosa, pet shops e canis. E essa última aí que está elencada ainda vai acontecer, ela vai acontecer amanhã, quem quiser participar, depois a gente disponibiliza o link para todo mundo, específica para padarias, né, padarias e confeitarias. Ela está em parceria aí com o sindicato o Rio Mais Pão, que é o sindicato de padarias da cidade, e vamos falar das regras especificamente voltadas para esses estabelecimentos, ok? Pode passar, Letícia. Ok. E, além dos encontros, né, online, a gente está também produzindo materiais. A gente tem o setor aí de comunicação, diretamente ligado ao gabinete e ao gabinete da Secretaria de Saúde, a ASCOM da Secretaria de Saúde trabalha, né, nós trabalhamos junto com eles, e o nosso setor de comunicação vem produzindo muitos materiais de orientação dessa série Rio contra o Corona. A cada situação que a gente identifica como crítica ou como ponto sensível, a gente busca produzir um material com base, né, nas informações científicas mais recentes, as diretrizes da Secretaria de Saúde do município, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, enfim, a gente busca literatura e a gente trabalha com base na legislação e nas normas, nas informações científicas mais atualizadas. Então, tem uma série de materiais, estão todos disponíveis, depois a gente vai colocar aqui no chat para todo mundo os endereços que vocês podem entrar para acessar esses materiais. Temos ali o protocolo de convivências com pessoas nos grupos de risco, protocolos de entrada em casa, temos também os protocolos de saída de casa, como você fazer para se proteger o seu lar, a sua família quando você volta para casa, e como se proteger quando você sai de casa. Entrega de alimentos em domicílio, que foi um serviço que cresceu muitíssimo na cidade, estabelecimentos de saúde, estabelecimentos em geral, e por aí vai, tá? E um dos mais recentes aqui, a gente verificou que estão acontecendo muitos casos de intoxicação por produtos saneantes, que estão sendo muito utilizados, e às vezes utilizados de forma indevida, de forma incorreta pela população. Então, excesso de uso ou mau uso do produto pode, ao invés de nos proteger,
pode nos trazer riscos à saúde, especialmente em relação às intoxicações. Então, a gente fala sobre isso nesse material e a gente detectou também muitos casos de queimaduras com álcool 70, né? As pessoas estão passando álcool 70 no rosto, na mão, nos braços e depois vão trabalhar junto ao fogão, junto a fontes de calor. Então, tudo isso precisa de cuidado, a gente precisa estar atento quanto a esses riscos, então a gente está trabalhando em prol da prevenção. Pode passar, Letícia. Bom, como nós estamos trabalhando nesse momento? A vigilância sanitária ela tem por missão, né, prevenir os riscos à saúde. Então, o nosso foco é sempre o risco sanitário. Tá? No caso específico da Covid, a gente estabeleceu o nosso foco com base no risco sanitário Covid-19. Então, as nossas ações, elas focam principalmente 4 pontos. Tá? Aglomeração. Eu já falei disso várias vezes, né? E a Jane também já falou, enquanto ela estava falando, ela já falou de aglomeração. Então, vocês já viram que isso aí é um ponto-chave. O decreto 47282, ele define aglomeração como uma reunião sem aparente justificativa de 2 ou mais pessoas sem a observância da distância mínima de 2 metros entre elas. Então, tem 2 pessoas ou mais e estão muito próximas, a gente já entende isso como uma aglomeração. Tá? O distanciamento é essencial. Tá? Então, a gente manter essa distância mínima de 2 metros é uma precaução necessária. Tá? E a aglomeração ela pode ser espontânea ou promovida por estabelecimentos. A gente verifica isso também. Tá? Se for uma aglomeração espontânea, feita por populares, por cidadãos, né, com apoio de outros órgãos, a gente pede que ela seja dispersada. Né? A gente conversa com as pessoas, solicita que se disperse a aglomeração. Tá? Agora, quando a aglomeração ela é promovida por um estabelecimento ou dentro do estabelecimento, em que ele não está preservando o distanciamento, a organização de fila, está deixando entrar gente demais e formando aglomeração, ou quando o estabelecimento promove alguma atividade que gere aglomeração. Por exemplo, um bar que coloca música ao vivo, churrasco no final de semana, está promovendo uma aglomeração, que nesse momento não é permitida. Tá? Então, a gente tem que intervir. A vigilância sanitária intervém nesses casos. A gente adota medidas para manter o distanciamento de 2 metros, para reduzir o acesso de pessoas e organizar as filas. Outro ponto importante, funcionamento de estabelecimentos em desacordo. Como a gente viu lá atrás, o decreto estabelece normas de funcionamento. Nem todas as atividades estão liberadas e aquelas que estão liberadas, por muitas vezes, precisam seguir restrições. Então, a gente observa isso, tá? Durante as nossas inspeções, se o estabelecimento que está aberto está realmente autorizado a funcionar ou não, e se ele está seguindo a forma de funcionamento a qual ele está autorizado. Tá? Pode passar, Letícia. Outro ponto crucial, higiene. Né? A higiene, a gente observa, em linhas gerais, a existência de lavatório equipado com sabonete líquido, toalhas descartáveis de papel não reciclado e, para apoio ali, um depósito, um coletor de lixo dotado de tampa de abertura automática. Tá? Normalmente, a mais comum é o pedal. Então, a gente verifica se o estabelecimento está disponibilizando, né, esse lavatório e devidamente equipado com água e sabão. Com sabão e toalha descartável. A oferta de dispensadores de álcool 70, na formulação gel, em locais estratégicos do estabelecimento. Tá? Isso também é norma. Eles precisam disponibilizar para que o público tenha acesso a uma forma eficiente de higiene de mãos. Tá bom? E manutenção da limpeza dos banheiros, tanto para públicos quanto para funcionários. Tá bom? Uma coisa aí está interligada à outra. O uso obrigatório de máscaras faciais. Isso aí foi uma medida que, no início, era apenas uma recomendação, né? Uma recomendação do Ministério da Saúde, mas que, posteriormente, foi tornada obrigatória na nossa cidade, por força de decreto. Então, hoje, a gente também verifica a utilização de máscaras faciais, tanto por público em geral, cidadão, né? O decreto denomina transeuntes, ou seja, o cidadão comum, e pelos funcionários de empresas públicas e privadas.
Tá bom? Então, são esses 4 pontos que a gente foca muito nas nossas ações, tá bom, gente? Aglomeração, funcionamento do estabelecimento, se está de acordo com a norma estabelecida pelo decreto, condições de higiene, principalmente disponibilização de insumos adequados para a higienização de mãos e o uso obrigatório de máscara. Pode passar, Letícia. Bom, e a vigilância sanitária hoje prioriza suas ações em algumas frentes, né? Nós tivemos que reorganizar, né, as nossas ações em função da Covid-19. Então, nós trabalhamos em algumas frentes específicas. Primeiro, a nossa atuação no gabinete de crise, né? A vigilância sanitária participa também do gabinete de crise, que foi instalado no Rio Centro desde o início da pandemia. Nós temos 20 técnicos fazendo revezamento em escala diária de plantão, tá? E interagindo com os demais órgãos da prefeitura que estão lá no gabinete de crise e recebe do comando do gabinete de crise as demandas referentes à vigilância sanitária para atendimento. Então, essa pessoa que está lá de plantão repassa para o coordenador, nós temos um coordenador da Subvisa no comando operacional dessas ações do gabinete de crise. Esse coordenador vai avaliar as demandas e direcionar as demandas para atendimento no mesmo dia, né, que a gente recebe. Nós temos 12 técnicos por dia trabalhando, distribuídos em equipes multiprofissionais, e porque hoje isso é uma coisa que também é importante, a vigilância sanitária hoje está trabalhando como um corpo único. Na verdade, nós temos diversos profissionais trabalhando na Subvisa, médicos, enfermeiros, médicos veterinários, técnicos, nutricionistas, radiologista. Nós temos várias profissões diferentes interagindo dentro da Subvisa, cada uma dentro da sua área de atuação. Mas hoje, em função do decreto, nós estamos trabalhando em equipes realmente multidisciplinares, todos nós estamos sendo orientados e capacitados para que possamos trabalhar em todas essas vertentes estabelecidas pelo decreto de enfrentamento à pandemia, tá bom? Então, as nossas equipes são multiprofissionais e realizam inspeções para atender essas demandas, tá bom? Pode passar, Letícia. O PAP Farmácia. PAP é uma sigla, né, denominada Vigilância de Ponta a Ponta. O PAP, na verdade, é um programa da Subvisa e que norteia as ações da nossa coordenação de fiscalização sanitária. A coordenação de fiscalização, ela congrega técnicos de diferentes áreas também e atua sempre sob o modelo do PAP. O PAP, ele trabalha basicamente um bairro da cidade, uma região específica da cidade, tá? Todos os estabelecimentos comerciais daquela região são levantados, a gente faz um levantamento e a gente divide, né, as equipes para atender as demandas desse bairro específico. Com a chegada da Covid, foi criado o PAP Farmácia, porque a gente entendeu que, em função das necessidades, né, de uso de produtos farmacêuticos, né, principalmente aí a questão do álcool 70, a gente precisava de um olhar mais atento para esse segmento. Então, o PAP, hoje, ele está trabalhando especificamente em cima de farmácias e drogarias. A gente faz o levantamento de todas as farmácias e drogarias de uma determinada região e atua. Tá? Até o momento, a gente já inspecionou toda a Zona Sul, já iniciamos o centro da cidade e já entramos nos bairros, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, nos bairros que estão sendo atendidos pelo comboio de fiscalização, tá? Que são aqueles bairros onde a gente teve uma maior concentração de casos, onde a gente estava registrando grandes aglomerações e que o prefeito, né, a nossa prefeitura decidiu efetuar um controle mais atento nesses locais. Tá? A gente vai ver que bairros são esses, eu vou falar mais na frente. Tá? Mas em relação ao PAP Farmácia, é uma ação diária também, a gente tem técnicos trabalhando todos os dias nesse programa. As equipes, nesse caso, são formadas por farmacêuticos e enfermeiros, a gente normalmente sai em dupla, e os técnicos verificam o atendimento às normas de aglomeração, as condições higiênico-sanitárias dos banheiros, a qualidade do álcool 70, que é comercializado. No início do PAP, a gente chegou a fazer várias colheitas de amostra desses produtos para encaminhamento ao laboratório oficial. E hoje também a realização de testes rápidos de Covid-19. Desculpa, gente. De Covid-19. Pode passar, Letícia.
A resolução da Secretaria Municipal de Saúde, número 4.397, de 2020, ela autoriza a realização de testes rápidos para a Covid-19 em alguns estabelecimentos de saúde, que são as farmácias e drogarias, os consultórios médicos e farmacêuticos, as clínicas médicas e de imunização e os laboratórios de análises clínicas e postos de coleta. O que eles precisam para fazer isso? Possuir autorização de funcionamento da empresa, no caso a AF, para as farmácias e drogarias, para prestação de serviços farmacêuticos, e a licença sanitária de funcionamento, que é a LSF, válida. Okay? A licença sanitária de funcionamento deve estar atualizada, para que eles possam efetivamente realizar esse serviço. Eu não vou me detalhar nisso, que não é o objetivo hoje, a gente falar detalhadamente sobre essa operação aí e a realização do teste rápido, mas, assim, a resolução prevê tudo, né? Quem tiver interesse é só abrir a resolução 4397, e nós fizemos um webinar específico para isso, para detalhar a resolução. Ele está disponível também, nós vamos passar todos os endereços para quem quiser entender um pouco mais esse processo aí do teste rápido COVID. Lembrando que os resultados dos testes, eles devem ser devidamente registrados pelo estabelecimento que eles está realizando, e depois eles precisam ser notificados à autoridade sanitária, tá bom? Para que a gente tenha o controle desses resultados. Pode passar, Letícia. A licença sanitária para atividade transitória, ela está sendo emitida exclusivamente para as atividades de testagem em sistema drive-thru, porque a resolução também prevê isso, tá? Que as atividades de teste rápido possam ser feitas em estacionamentos de shopping center ou de outros estabelecimentos que possuam uma estrutura apropriada. Então, essa atividade precisa ser legalizada junto à Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, através do licenciamento sanitário para atividade transitória, e esse modelinho que está aí no slide, tá? Ele recebe uma licença. Essa licença ela tem validade máxima de 180 dias, né? Ou até o fim da emergência sanitária, tá bom? Enquanto a resolução SMS 4397 permanecer em vigor, né? A licença sanitária transitória também estará. Para essa atividade, é necessário que haja uma condição mínima, né, de higiene sanitária, condições higiênico-sanitárias mínimas e de biossegurança, para que o teste possa ser realizado nessa área externa. A resolução prevê a existência de uma cobertura, de uma mesa de apoio para os materiais e de dispositivo para lavagem de mãos devidamente equipado, tá bom? Na verdade, como é numa área externa, pode ser que eles não tenham ligação de água, não tenham ponto de água fixo, mas nesse caso eles terão que providenciar o sistema alternativo de água, porque hoje a gente tem muitos sistemas alternativos que podem ser locados, né, disponíveis para locação e que atendem bem a essa necessidade. Pode passar, Letícia. Bom, outra ação importante é a ação em agências bancárias, porque foi detectado um grande número de aglomerações, né, nas agências bancárias. A gente teve vários relatos, inclusive por aí, né, na imprensa, na TV, na internet. Então, a vigilância sanitária também atua nesses estabelecimentos. As agências bancárias, elas são consideradas atividades relacionadas à vigilância sanitária, então elas precisam ter licenciamento sanitário e precisam adotar regras, né, de prevenção de riscos à saúde. Então, essa ação foi específica em agências bancárias, realizamos em diferentes bairros da cidade, tá? Não foi num bairro específico, a gente se dividiu em diferentes locais, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Centro, tá? E a gente atuou principalmente naqueles pontos nevrálgicos que eu já falei, organização de fila, preservando o espaçamento mínimo entre os clientes, tanto na parte interna do banco quanto na parte externa, orientação quanto ao uso obrigatório de máscara facial por todos, quem estivesse dentro da agência, quem estivesse fora da agência e os funcionários das agências também. A disponibilização do álcool gel 70 no interior das agências para uso
de clientes e de público em geral, tá? Clientes, público em geral e funcionários, e a higiene dos gabinetes sanitários, tá? Observando aí a manutenção dos lavatórios, abastecidos com os insumos necessários para lavagem de mão, sabonete líquido e toalha de papel descartável não reciclável. Pode ir, Letícia. E a ação comboio, que é uma outra forma, uma outra estratégia de ação da vigilância nesse momento, é uma ação que acontece de segunda a domingo, de 7h30 às 15 da tarde. São 4 comboios diários que são compostos por agentes da Subvisa, da Guarda Municipal Rio e da PM. Essa ação conta com o coordenador operacional Covid-19 na Subvisa, 5 supervisores operacionais que ficam, né, dando suporte às equipes que estão na rua, um supervisor que é o nosso plantonista do gabinete de crise, que também fica lá e interage, então a gente tem uma interação entre as nossas diferentes ações, e 36 servidores operacionais, que efetivamente são as equipes que estão na rua trabalhando. Tá? Os bairros abrangidos, são aqueles bairros que eu falei para vocês, que são os bairros onde a gente detectou o maior número de problemas, de reclamações pelo disque aglomeração, né, e de casos, inclusive, né, de Covid. Bairros da Tijuca, Grajaú, Meier, Cascadura e Madureira, Freguesia, Taquara, Santa Cruz, Guaratiba, Pavuna e Realengo. E a nossa estratégia nesse comboio, na verdade é uma estratégia da prefeitura, os carros chegam, param junto ao centro comercial, né, daquele bairro, observam a movimentação, os técnicos descem, vão a pé e fazem as abordagens necessárias, seja nos estabelecimentos comerciais, seja com a população em geral, com o cidadão que esteja adotando alguma conduta que não é adequada nesse momento da pandemia, tá? E a gente verifica principalmente aí o uso de máscara por todos, tá bom? A questão da aglomeração e do uso de máscara. No caso dos estabelecimentos, o funcionamento também em desacordo. Pode passar, Letícia. Agora a gente vai ter um vídeo, não é isso, Letícia? Vamos tentar passar um vídeo aí para vocês, tomara que dê tudo certo, né? E a gente vai... Que esses vídeos exemplificam as nossas ações, na verdade. É um vídeo falando das ações em agências bancárias, bem curtinhos, tá? E o outro sobre a atuação da Subvisa como um todo, tá bom? O vídeo está ok, nós só não estamos ouvindo, está sem som. Teria que voltar, não tá? Eu também não estou ouvindo. Ficou sem som para vocês? Sim, ficou sem som. Estava passando a imagem. Acho que você tem que autorizar o som. Para mim estava ok. Aqui, peraí, deixa eu tentar de novo. Continua sem som, Letícia. Continua sem som? A gente testou ontem, deu certo, agora não quer ir com som. Deixa eu tentar botar outro vídeo aqui. Peraí. Desculpem, gente, são os mistérios da tecnologia, tá? A gente está ainda aprendendo também esse detalhamento todo. Desculpem. Vamos ver se o outro vai. Não estou ouvindo também, Letícia. O que houve? Gente, não sei o que houve. Ontem foram os dois. Aqui para mim tá saindo o som normalmente.
Deixa eu tentar de novo. Vou habilitar meu vídeo também, ver se melhora alguma coisa. Não sei o que é. Vamos lá, de novo. Foi? Nada. Continua sem som. Tá, então depois eu coloco o link dos vídeos e a gente passa para eles. Deixa eu voltar para a apresentação. É melhor, melhor. Tá bom, gente, vamos prosseguir então. Depois a gente disponibiliza o link, tá? Acredito até que alguns de vocês já tenham visto. Na verdade, é só para... é para contextualizar essas ações, falando sobre as ações da vigilância como um todo, tá? E o outro é falando sobre a nossa ação das agências bancárias, com algumas orientações para a população, tá bom? Mas vamos prosseguir. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar agora da retomada das atividades com segurança sanitária. Vamos lá, Letícia, pode passar. Bom, vivemos um momento de transformação, né, gente? É um momento crítico, um momento muito difícil para todos nós, mas é um momento de transformação, né? A gente colocou aí novo jogo, novas regras, a gente está ouvindo uma série, né, de palavras, de conceitos, de mudança, mas a verdade é essa, né? Novo jogo, novas regras. Nós vamos ter que começar de novo, tá? E como nós estamos aí com um delay em relação aos outros países, né? A pandemia ela chegou primeiro na Europa, então a gente assistiu o que vinha acontecendo lá e continuamos assistindo hoje as medidas de retorno, né, que eles estão adotando para essa retomada das atividades. Isso acaba nos favorecendo em alguns aspectos, porque a gente consegue aprender com a experiência dos outros, né? Aqui colocamos algumas notícias, né, da internet, jornais, que foram veiculadas aí ao longo desses meses. Wuhan, né, onde tudo começou, onde surgiu a pandemia, retoma as aulas no mês de maio. Europa inicia a reabertura gradual após alívio da pandemia. Itália e Irlanda retomam as atividades após meses de quarentena. A França anuncia volta às aulas e reabertura de lojas a partir de 11 de maio. Portugal aposta em status de porto seguro para a retomada, né? Então, assim, cada um está tentando, estamos todos engatinhando, eles também. Como a Jane falou lá no início, a gente conhece ainda pouco sobre o vírus, sobre a sua evolução, sobre as suas consequências a curto e longo prazo. Então, assim, todos nós estamos tateando, né? Estamos pisando em ovos, na verdade, é uma responsabilidade imensa esse retorno de atividades. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. A gente sabe que o retorno das atividades ele vai implicar em riscos, né? E a gente vai tentar minimizar esses riscos ao máximo. Agora, isso aí não depende só das autoridades, isso depende de todo mundo, né? Das autoridades, do cidadão comum, do empresário, né? Da força de trabalho. Na verdade, depende de todos. E a gente está vendo realmente algumas tentativas em alguns países que não deram certo. Então, nesse caso, cabe um passo atrás, né? Cabe um recuo para que você não venha a ter um problema maior, né? Porque a gente não pode errar, na verdade, né? A gente não deve errar nesse momento. Então, toda cautela é necessária. Bom, pode passar, Letícia. Bom, uma coisa a gente já tem como certa, que nós teremos um novo normal, né? O retorno às nossas atividades não será dentro da normalidade que nós conhecíamos, né? Nós hoje teremos que nos adaptar a um novo normal. Algumas situações vão ter que ser incorporadas à nossa rotina, né? Então, as medidas de prevenção precisam ser incorporadas à nossa rotina. O uso obrigatório de máscaras, né? A gente não tem previsão para que isso acabe. A gente sabe que a máscara ela oferece uma proteção, né, boa, principalmente se ela for utilizada por todos. Na verdade, ela só funciona se ela for utilizada por todos. Não adianta uma pessoa usar e outras duas que estejam com ela não usarem. A máscara deve ser usada por todos para que ela tenha um efeito de prevenção adequado.
O distanciamento social, né, evitar aglomerações e manter distância de precaução entre as pessoas, isso aí a gente vai ter que ter em mente durante um bom tempo. A gente não pode precisar quanto tempo, né? Eu sei que todo mundo quer voltar ao que era antes, não, eu quero minha vida de volta, eu quero voltar ao meu normal, só que nesse momento não dá, né? Nesse momento a gente precisa entender que o normal mudou, tá? O normal hoje é outro, né? Higiene, mais do que nunca, são medidas que a saúde preconiza, que a vigilância sanitária sempre preconizou também. Medidas básicas como lavagem de mãos. A gente, quando faz curso para manipulador de alimentos, a gente fala, é a medida mais importante para prevenir as doenças transmitidas por alimentos, é lavar as mãos. A gente tem grande número de contaminantes, né, em alimentos, principalmente contaminantes de origem fecal. Quer dizer, então a gente precisa higienizar adequadamente mãos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre preconizou, né? Hoje a higiene ela está no topo da lista de prioridades de todo mundo, né? A pandemia nos trouxe, infelizmente, né, uma pandemia nos trouxe essa razão. Então, a higiene pessoal, dos ambientes, do mobiliário, dos equipamentos, dos utensílios, né, dos insumos e produtos. Tudo hoje precisa estar no foco das medidas de higiene. Tá bom? E uma outra coisa que me chamou a atenção nos últimos tempos, a gente ouvia muito falar em empreendedorismo, em inovação, né? E hoje a gente ouve muito falar em adaptação. Na verdade, eu ouvi isso numa matéria recente, agora no final de semana, que vai sobreviver, né, a essa crise econômica quem tiver capacidade de adaptação. A gente hoje precisa se adaptar aos novos tempos, né? Não tem como você querer ser o mesmo que era antes. A gente hoje precisa se adaptar e trazer daí algumas lições, né, positivas para que a gente possa ter força para seguir, né? Então, hoje é necessário, isso aí a gente passa para todas as empresas, a gente está fazendo um trabalho grande também com o setor regulado, né, que é uma das nossas funções também. A gente precisa criar protocolos de implementação de novos fluxos de trabalho, novos fluxos internos. As empresas precisarão fazer isso, sejam elas públicas ou privadas, mas precisarão criar protocolos, implementar novos fluxos internos, capacitar a força de trabalho mais do que nunca, porque, como eu disse, nós hoje somos multiplicadores de informação. Então, a informação que nós passamos adiante precisa ser real, precisa ser confiável, né? Nós somos a voz da instituição, né? A capacitação da força de trabalho é essencial, então. A orientação do público, mais do que nunca, é essencial, porque o público precisa entender o porquê dessas medidas. Não é simplesmente porque a vigilância sanitária vai me multar, porque a vigilância sanitária, dentro da Secretaria de Saúde, é o órgão que vai lá e multa, que autua, que cobra as medidas que a Secretaria de Saúde define. Então, não é só porque a gente vai multar, é porque essas medidas representam saúde, né? Elas foram estudadas para isso, tá? Então, orientar o público ao máximo como eles podem se prevenir e como eles podem funcionar como molas na queda da disseminação da Covid, né? E criatividade e informação. Mais do que nunca, a gente precisa de criatividade, né? E de informação quanto a tudo que a gente tem disponível para melhorar a nossa qualidade de vida, tá? Então, esse vai ser o nosso novo normal. Passa aí, Letícia. Bom, o nosso município, claro, né, a nossa cidade está se preparando para essa retomada. A gente não vai retomar nada já, mas a gente já se prepara para que essa retomada aconteça. A Secretaria de Saúde está participando ativamente, né, da comissão científica, né, da Prefeitura, da Comissão de Planejamento, né, nas suas diferentes subsecretarias, a Vigilância Sanitária também. Está sendo feito um estudo criterioso, levando em conta as especificidades da nossa cidade. Não adianta a gente seguir um modelo de uma cidade de fora, porque o Rio tem as características e as peculiaridades do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa estudar, né, estabelecer critérios factíveis para a nossa cidade. O estudo do quadro evolutivo da Covid-19 na cidade, né? A gente precisa saber como que o quadro está evoluindo, né? Número de casos, aspecto da curva,
e tudo mais, a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde, isso vai interferir diretamente no retorno dessas atividades, né? Nada retorna sem que a gente tenha essa capacidade, na verdade, de absorver. A categorização das atividades econômicas em relação ao risco sanitário associado. Isso é um trabalho que está diretamente ligado a nós, vigilância sanitária, porque nós atuamos diretamente com essas categorias. Então, a gente está precisando separar essas atividades econômicas em categorias e estabelecer o risco, né, estudar, né, o risco que cada uma delas pode representar. O estudo dos projetos encaminhados por entidades representativas dos diferentes segmentos da sociedade. Tá? Nós estamos recebendo inúmeros projetos, porque toda a cidade quer voltar a funcionar, os empresários querem voltar a trabalhar, eles têm, né, N obrigações que precisam cumprir. Então, a mola da economia também pressiona para retorno, né, uma necessidade também, a gente não pode desconsiderar isso. Então, nós estamos recebendo inúmeros projetos, cada um pensando, usando lá o que eu falei, a criatividade, a adaptação, como eu posso retornar. Né? E estão nos apresentando, e isso está sendo estudado, estamos fazendo as nossas ponderações em cima desses protocolos, esses projetos que estão sendo apresentados, e estamos elaborando protocolos específicos para cada atividade. Esses protocolos aí deverão ser atendidos pelos estabelecimentos, tanto públicos quanto privados, à medida em que seja autorizada a retomada das atividades. Tá? Lembrando, mais uma vez, a gente ainda não tem prazo, né? A gente precisa ter paciência, a gente está trabalhando porque a gente precisa se preparar para quando a autorização vier, já pode funcionar o segmento tal, nós já precisamos ter isso sedimentado, nós já precisamos ter os protocolos para fornecer para que eles possam trabalhar com a segurança sanitária necessária para atender a nossa população, tá bom? Pode passar, Jane. Jane não, perdão, Letícia. E, por conta disso, até a nossa secretária hoje já anunciou isso numa entrevista, nós vamos trabalhar em cima das regras de ouro. É uma campanha de conscientização, né, uma ação informativa, e a gente vai entrar em todos os segmentos, né, com essas regras de ouro. Na verdade, são normas que todos precisarão atender. Né? São regras mínimas, básicas, que todos precisam atender. Além dos protocolos específicos para cada segmento, para cada atividade, existem as regras de ouro, que deverão ser atendidas por todos. Tá? Inclusive, quem já está trabalhando hoje, muita gente já está sendo informado sobre essas regras, né, como foi o caso dos hotéis, para que eles possam começar a colocar em prática, né, todas essas regras. Vamos ver quais são, gente. Pode passar, Letícia. Tá, já falei. Tá bom? Pode passar, Letícia, eu já falei. Isso aí tudo vai ser divulgado, tá bom? Através da mídia, né, imprensa em geral, sites, associações de classe representativas, tudo isso vai ser muito divulgado para que todos possam ter conhecimento. Volta lá, Lele, que eu não falei o primeiro. Tá. O conceito da campanha. Empresários, comerciantes e público em geral se informando. Passar. Agindo e se adaptando ao novo contexto. E seguindo as regras de ouro da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Vamos ver quais são. São 10 regras, gente. Regra 1. Higienizar as mãos antes e depois de cada atividade. Tá bom? Isso aí é a regra básica, número 1, higiene das mãos. Pode passar. Regra 2. Disponibilizar álcool 70 em gel em áreas de circulação e dispensadores de sabão líquido e de papel toalha descartável, lixeira com tampa sem acionamento manual nos banheiros e próximo aos lavatórios. Pode passar, Letícia. Então, a regra 1 e a regra 2 têm a ver com a higiene das mãos. A regra 3, usar obrigatoriamente máscara em todas as áreas comuns e só retirar durante as refeições. Isso é importante, gente, lembrar, tá? No caso, hoje o foco não é estabelecimento de alimentação, a gente vai ter um outro dia para isso, mas só para lembrar que quando você for fazer uma refeição numa área pública, numa área coletiva,
ou num refeitório de empresa, né, que são os que estão funcionando hoje, os restaurantes não estão com serviço, mas os restaurantes de empresa, é importante que vocês fiquem de máscara durante todo o tempo, até que estiverem se servindo, né, recebendo a refeição, e só retirem a máscara no momento que realmente forem fazer a refeição. Tá lembrando, retirar a máscara, guardar no saquinho plástico ou de papel, né, devidamente protegida, e e após a refeição, recolocar a máscara, tá bom? A máscara é de uso contínuo, a gente não tem ainda previsão de quando a gente vai poder retirar a máscara, tá? Da nossa rotina. Pode passar, Letícia. Regra 4. Obedecer ao distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra, ou 4 metros quadrados por pessoa. Isso aí vai ser importante para os estabelecimentos, para que eles possam calcular quantas pessoas eles vão poder deixar entrar, né, no estabelecimento. Então, tem que se ter a previsão de, no mínimo, 4 metros quadrados por pessoa. E evitar o uso do elevador, tá? Só naquelas situações em que realmente não tiver outra alternativa, mas a gente recomenda mais, nesse momento, o uso de escada. Se forem prédios muito altos ou pessoas que não possam se deslocar sem o elevador, aí sim utilizar, mas evitando tocar nas coisas. A gente está passando, a gente vai passar, na verdade, nos protocolos, o protocolo de higienização de superfícies, aí fazendo um reforço especial às botoeiras dos elevadores, interna e externamente. Agora, evitar o uso do elevador e evitar o compartilhamento com pessoas estranhas, né? A recomendação melhor é que você utilize só com pessoas da sua família, que dividam. No caso dos hotéis, a gente preconiza que eles só utilizem com pessoas que estão hospedadas no mesmo quarto, né? Evite esse compartilhamento naquele espaço tão pequeno, né, onde você pode ter um risco de contaminação maior. Pode passar, Letícia. Regra 5. Manter os ambientes arejados, com janelas e portas abertas e sistema de ar-condicionado com manutenção e controle em dia. A recomendação é que você mantenha sempre as janelas abertas e permita um fluxo de ar, né, uma corrente de ar. O ideal é que você tenha duas aberturas para que você possa fazer esse fluxo contínuo de ar. Agora, nos ambientes onde não há previsão de abertura de janela, onde você só tem o ar-condicionado, é essencial que o ar-condicionado tenha a manutenção e controle em dia, né? No caso de limpeza de dutos, de filtros, e no caso de ar-condicionado com mais de 60 mil BTUs, a gente precisa implantar o PMOC. Pode passar, Letícia. A regra 6 fala dos equipamentos de proteção individual, tá? Providenciar máscaras, luva de borracha, toucas e outros equipamentos para os funcionários de acordo com a atividade exercida. Cada atividade exercida prevê um tipo específico de EPI. Amanhã, o tema da nossa palestra vai ser justamente EPI, equipamento de proteção individual. Formas de uso, paramentação, reutilização quando possível, descarte. Então, amanhã o tema vai ser EPI. Tá? Eu acho bacana, quem puder participar, eu acho que vai ser bem interessante. Pode passar, Letícia. Regra 7. Promover a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de tosses ou espirros. Isso aí já vem sendo preconizado há muito tempo, aí vai ser mantido aí nas regras de ouro, para evitar justamente, né, disseminar, né, contaminação pelo ambiente, através dos perdigotos, né, e das gotículas de saliva, né, de coriza e etc. Pode passar, Letícia. Regra 8. Dispensar o funcionário ou colaborador que apresentar sintomas da Covid-19, né? Cumprir também o que já é preconizado em relação ao afastamento, né, de pelo menos aí 14 dias do funcionário sintomático. Pode passar, Letícia. A regra 9, que diz respeito à higienização dos ambientes. Então, fazer a limpeza concorrente a cada 3 horas, a limpeza terminal após o expediente, com atenção à necessidade da limpeza imediata. Tá?
A limpeza concorrente é aquela que a gente realiza durante o expediente, durante a produção, durante o expediente. É aquela limpeza de manutenção, né, que a gente faz nos espaços, tá, durante o horário de expediente normal. A gente preconiza que ela seja realizada pelo menos a cada 3 horas, tá bom? Para fazer a manutenção adequada. A limpeza terminal é aquela limpeza que a gente faz de forma programada, né? A gente aqui sugere após o expediente, né? Que é aquela limpeza mais detalhada, em que você afasta móveis, que você, né, faz a limpeza ali de dentro de armário, de portas de câmara fria, etc. E a limpeza imediata é aquela que acontece sempre que necessário, né? Se você tiver um pequeno acidente, entornar um produto químico no chão, deixar cair uma panela no chão e sujar, né? Aí você precisa recorrer a essa limpeza imediata, né? Só para que você faça aquele processo no ato, né, em que você teve o problema. Tá bom? Então, limpeza concorrente, terminal e imediata. Pode passar, Letícia. A gente também vai abordar esse tema, tá? Vai ser um dos temas das nossas palestras, é a higienização de superfícies, os protocolos, tá? De limpeza e desinfecção. E a regra 10, que tem a ver com a orientação, a informação do público, né, que é divulgar em pontos estratégicos os materiais educativos e outros meios de informação sobre as medidas de prevenção à Covid-19, como as regras de ouro e a divulgação da Central 1746. Pode passar, Letícia. E aí, quais são os 3 pontos essenciais para a eficácia das regras de ouro? Primeiro, o comprometimento dos empresários, dos gestores, né, da instituição ou do estabelecimento. Em segundo, a colaboração da população em geral. Né? Todos têm que estar conscientes do seu papel e da importância de adotar todas essas medidas. E 3, a fiscalização dos órgãos públicos e dos consumidores, porque o consumidor acaba sendo, né, o maior dos fiscais, né? O consumidor consciente, ele acaba sendo o maior dos fiscais, porque ele, sabendo o que é correto, ele pode sinalizar, reclamar, né? A gente tem aí um 746 para atender, a gente tem várias formas de interação, né? E a gente pode atuar em cima dos problemas mais importantes, né, de cada setor, de cada estabelecimento. Pode passar, Letícia. Bom, gente, é isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje. A gente está aqui com várias perguntas no chat, a gente vai tentar respondê-las, tá bom? A Letícia está fazendo aí um apanhado das perguntas. Mas, de minha parte, eu queria já agradecer a todo mundo, né, pela paciência. Eu sei que a gente teve alguns problemas aí com som, com imagem, tá? Mas a gente vai trabalhar para melhorar, para resolver tudo isso, tá bom? Muito obrigada aí a todo mundo. E vamos lá, Letícia, para as perguntas. Vamos lá. Então, tentei fazer um compilado aqui. Queria pedir desculpa também em relação ao som e à transmissão. Em relação ao som baixo, a gente realmente não sabe o que aconteceu, porque para algumas pessoas estava excelente o som e para outras pessoas ficou realmente baixo. Então, assim, não foi um problema na transmissão, mas foi um problema provavelmente na recepção de algumas pessoas, tá? Marisol, acho que só não ficou muito claro aqui, aproveitando que o pessoal está perguntando agora, a questão da limpeza concorrente. Se você puder repetir, só para... A limpeza concorrente é aquela limpeza de manutenção. É a limpeza que a gente faz no espaço, né? A cada 3 horas é uma média de tempo, né, que a gente faz. É aquela limpeza que você faz assim para manter o espaço limpo. Tá? E a limpeza terminal é uma limpeza mais detalhada, é o que a gente chama aí popularmente de faxina. Eu vou fazer uma faxina. Né? A gente está solicitando, principalmente nesse momento da Covid, que essa limpeza terminal seja realizada todo dia, ao final do expediente. Né? Aquela limpeza mais criteriosa, afastando móvel, né? Limpando coifa, limpando, né, fogão, abrindo armário, retirando tudo. A limpeza concorrente é aquela de manutenção, que a gente precisa manter o ambiente limpo o tempo todo. Então, a gente precisa observar. E a limpeza imediata, que eu acho que às vezes pode confundir um pouquinho, a gente chama de limpeza imediata quando você precisa sanar alguma situação que sujou o ambiente inesperadamente. Estava tudo limpinho, caiu uma panela cheia de molho de tomate no chão, sujou. Então, eu preciso ir lá e limpar. Então, essa é a limpeza imediata, tá bom?
Mas qualquer dúvida, como eu falei, a gente vai ter um webinar específico sobre higienização e desinfecção de ambientes, superfícies. Vai ser na quarta-feira, se não me engano, né, Letícia? Isso. Quarta-feira. Amanhã vai ser EPI, quarta-feira é só sobre higienização. A gente aí vai falar sobre os produtos, né, qual a forma mais recomendada de utilização, né, e vamos detalhar melhor essa nomenclatura de limpeza, tá bom? Gente, então vamos lá, olha só. Temos 1 milhão de perguntas aqui. Em relação ao conteúdo da palestra, tá? A palestra vai ser disponibilizada no site da SMS. A gente vai confirmar o link aqui. Eu vou ver se eu consigo o link agora para a gente colocar aqui no chat para vocês terem acesso. Quanto à presença, eu mandei o link lá no comecinho, eu vou colocar aqui de novo, vou pedir para vocês entrarem e assinarem. Eu vou pedir só para o pessoal interromper um pouquinho aqui as perguntas no chat, para todo mundo conseguir acessar, tá? Em relação à palestra, a palestra às 6 da tarde vai ser a mesma de agora, e aí, durante a semana, a gente tem outros temas. Eu posso até compartilhar aqui com vocês a tela dos temas que a gente vai ter durante a semana, tá? Vou colocar o link no chat mesmo, no bate-papo, tá? O pessoal está perguntando aqui. Vou só achar o link aqui. Uma pergunta, Marisol, que eles fizeram foi em relação a se recepcionista de consultório médico tem que usar algum tipo de máscara especial ou pode ser de tecido, se tem alguma orientação especial. Eu conversei com a Simone aqui, com a Andrea, e ela falou que como eles ficam na parte administrativa, né, que não teria problema usar máscara de tecido, já que eles não têm o contato direto com o paciente. E isso tudo, né, gente, que vai estar assim, todos os estabelecimentos que estiverem funcionando, independente de serem da área de saúde ou não, devem respeitar as restrições, a questão do distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, tudo isso. Outra pergunta foi em relação a acompanhantes e pacientes que não apresentam sintomas, se eles podem usar máscaras de tecido dentro dos hospitais. Como é um ambiente hospitalar, isso aqui é a orientação da Andrea, foi que usem máscaras especiais, né? Pelo risco ser maior, por mais que não seja uma área específica para tratamento de Covid. Perguntaram se consultório odontológico está autorizado a realizar o teste rápido em seus pacientes, e aí eles orientaram aqui que não. Esses testes rápidos estão sendo realizados em farmácias, né? Nos hospitais e em laboratórios, né? Perguntaram aqui se pode passar álcool gel no rosto e se tem alguma necessidade disso. Pode causar alguma irritação. Pode. Principalmente verdade, nos olhos, né? Irritação, isso aí. E questão de acidente, tá, gente? Foi o que eu falei quando eu falei do nosso material informativo. O álcool em gel está sendo responsável por muitos acidentes, queimaduras até graves, por conta disso. As pessoas estão passando álcool em gel no corpo inteiro. Muito cuidado com as crianças. Tá? É preferível sempre você higienizar a mão. Lembrando isso, gente, quando a gente está em casa, a gente pode higienizar as mãos com água e sabão. Né? Água e sabonete, não há necessidade de a gente estar passando álcool em gel o tempo inteiro. Tá? E na nossa rotina a gente acaba esquecendo. Então, assim, produz queimaduras graves. Então, muito cuidado. Não passar o álcool em gel, na verdade, ele é um substituto, entre aspas, né? Ele é um paliativo para quando você não pode higienizar as mãos com água e sabão. Se você não tem um lavatório disponível, você higieniza com álcool 70, tá bom? A formulação em gel é a mais adequada para uso, né, na pele, em contato com a pele, porque ela irrita menos, né? Ela é menos agressiva para a nossa pele do que o álcool líquido. E além do que o álcool líquido, ele é mais propenso a acidentes, tá bom? Estão perguntando aqui se as unidades vão realizar... Gente, acabei de enviar o link aí. É só a gente evitar ficar mandando mensagem, porque senão o link se perde. A lista de presença está aí. Acabei de colocar o link e vocês vão acessar. Gente, acabei de copiar. Vou copiar de novo. Olha só. Lista de presença, tá aí. Calma, gente. Calma que vai aparecer.
Vai aparecer. Tá. Olha só, gente. Gente, vocês estão vendo no chat? Vocês estão vendo no chat? Eu estou vendo a mensagem de todo mundo e vocês não estão conseguindo visualizar a mensagem. Tá indo para todo mundo. Nossa. Gente, olha só. Muitas pessoas estão perguntando sobre a EPI. Assistam amanhã. A gente vai ter dois horários. Vai ser também 14h30 e 18 horas. Vai falar especificamente de EPI. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas em relação a máscaras, a luva, a face shield, tudo isso vai ser abordado, tá bom? E olha só, outra coisa, algumas pessoas estão perguntando se a palestra da noite vai ser essa mesma gravada ou se vai ser outra. Vai ser a mesma palestra, só que feita novamente. A gente vai tentar resolver esse problema que deu aqui com o vídeo, tá bom? Para a gente poder passar logo mais à noite. A gente fez em 2 horários para que as pessoas pudessem ter opção de escolha. Tá bom? Mas a gente optou também por falar novamente, até para a gente poder trocar melhor com o grupo que está assistindo, tá bom? O pessoal está com dificuldade de achar o link, né? De encontrar o link. Quando eu coloco, vocês conseguem visualizar, Jane e Marisol? Eu sim. Agora eu não estou conseguindo ver, porque naquele, no QA também. Coloca no QA também. Tá, agora todo mundo recebeu. Então não precisa confirmar que recebeu, gente. É só entrar lá e responder. Isso aí. Ó, só para todo mundo saber, até a última vez que eu vi, tivemos 412 participantes. Chegou a 417 aqui. 417, então. Até a última vez que eu vi eram 412. Então, 417. Aí vou pedir para vocês acessarem aí o link. Vou botar mais uma vez. Ó, tá aparecendo para todo mundo. É só acessar o link e entrar lá e preencher, tá? Pode falar, Patrícia. A Patrícia quer tirar mais uma dúvida. Vou tentar acessar o link aqui, Letícia, para ver como é que ele está abrindo, tá? Tá. Eu testei hoje com a Paola, deu certo, mas a gente testou o vídeo, né? Tinha dado certo. Chega a hora, não dá certo. Se não tiver como link, indo direcionando direto para o site, vocês podem copiar e colar na página da internet, que aí vai abrir também. Abriu certinho, Letícia. É do Google Forms, não é isso? Isso. O meu abriu bem. Deixa eu ver se a Paola já me mandou aqui o link de onde vai estar disponível a palestra. Tinham perguntado também a questão da permanência do vírus em superfícies. Eu acho. Isso a gente tem um material no nosso site, né? Falando sobre isso. Tem, varia muito tempo, dependendo da superfície, metal, papel. Todos esses informativos. Varia de horas a dias. Né? Isso. Depende. Todos aqueles instrutivos que a Marisol falou durante a palestra, eles estão disponíveis no link que eu vou colocar agora, tá? Que é esse aqui que direciona direto para a página da vigilância. Eles estão perguntando aqui sobre as normas diretrizes sobre as máscaras N95. Amanhã. Vai falar sobre os EPIs. Todos os EPIs, tá bom? E outro link que tem aqui, gente, é onde vai estar disponível a palestra, que vai entrar ainda, tá? Não adianta acessar lá agora. A gente o vídeo vai ser revisado aqui e a gente vai colocar depois no link que está aí agora. E aí vai ser onde vai ficar disponível o vídeo. Eu acho que, no geral, a gente conseguiu falar aqui, sanar todas as dúvidas. Agora sossegou um pouco aí. Não, porque estava difícil até acompanhar aqui. Mas eu acho que foi, né, gente? Oi, Mônica.
Mônica está aí também. A Mônica está aí. Oi. Olá. As cartilhas estão online, eu coloquei o link um pouquinho aí para cima. Se você subir um pouquinho no chat, tem o link aí que vai direto para a Vigilância Sanitária. Mas se você colocar no Google, Vigilância Sanitária Rio de Janeiro, logo que você abre o site, tem lá disponível no painel principal todos esses informativos. Letícia, a gente não poderia tentar de novo colocar os vídeos? Quem sabe agora não dá certo? Mas eu não sei se vai dar certo ou não, tem que porque testar fora do ar. Poxa, deu certinho ontem, uma pena. Gente, muito obrigada. Vamos nos despedir de todo mundo, que tem algumas pessoas que estão saindo. Sim, estão saindo. Olha, obrigada, um abraço a todos. Desculpe aí pela interrupção a gente vai resolver. por conta da internet. Vai resolver. Tá bom? Muito obrigada a todos aí pelo tempo que vocês permaneceram conosco. Mais uma vez, desculpe pelas nossas falhas. Espero que tenha sido bacana. Da nossa parte foi muito bom, tá? A gente saber, que teve tanta gente aqui participando conosco. Tá? Muito obrigada mesmo. Tá bom? E vamos continuar lutando, cada um fazendo sua parte, que a gente vai vencer essa guerra. Tá bom? Um grande abraço para todos. Abraço. Obrigada. Eu vou continuar um tempinho aqui, que eu vou tentar responder privativo para as pessoas que estão perguntando em relação aos links. Então, eu vou pedir para vocês continuarem aí só para eu conseguir responder todo mundo. Mas Marisol e Jane, se quiserem sair, sem problemas, tá? Tá bom. Eu vou só tentar responder o pessoal aqui no chat. Tá. A gente tem que tentar resolver a questão do som, que algumas pessoas reclamaram, mas assim, o som ele fica bom para algumas pessoas e ruim para outras. Talvez seja alguma coisa mesmo de recepção do sinal, não sei. Tá. Eu vou ver aqui. Tá, a gente já se fala aí daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar de responder o pessoal aqui. Tá bom. Tchau. Tchauzinho. Beijo.